Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O ministro da Fazenda aumenta o custo da folha de pagamento para as empresas e diz que a desoneração foi uma brincadeira cara e não garantiu os empregos. E veja também nesta edição. Polícia usa bombas de gás e prende caminhoneiros no sul do país para acabar com bloqueios nas estradas. Conta de luz terá novo reajuste segunda-feira, com base nas bandeiras tarifárias que indicam quando a crise de abastecimento. Clube Militar chama o ex-presidente Lula de agitador por ele ter declarado que o exército do MST vai às ruas em defesa da Petrobras. Refugiados haitianos mostram adaptação em São Paulo e se reúnem para manter as tradições da terra natal. Fracassada a tentativa de juiz do Piauí de tirar do ar o WhatsApp no Brasil. Sem WhatsApp, hoje em dia, vai ficar muita gente complicada. Fim da era José Mujica, o presidente que mexeu com a sociedade uruguaia ao liberar aborto, maconha e casamento gay. Morre aos 83 anos o Dr. Spock da série Jornada nas Estrelas. I offer my services as science officer. E na bancada estão o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior, o economista e ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartzman. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois de uma série de aumentos de impostos e tarifas, o governo aperta o cinto das empresas e dos ministérios. Cada ministério só vai poder gastar no máximo 75 bilhões de reais até abril. O valor inclui as despesas e os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. É o maior corte do orçamento em 15 anos. A educação, uma das maiores verbas do governo, não escapou da tesoura. O corte anual do MEC pode chegar a 5,6 bilhões de reais. O governo também decidiu mexer na desoneração da folha de pagamento das empresas. Quem recolhia 1% da contribuição previdenciária sobre a receita bruta passa a contribuir com 2,5%. Quem tinha alíquota de 2% passa a recolher 4,5%. O problema é que essa brincadeira nos custa 25 bilhões por ano e vários estudos que têm sido feitos demonstram que elas não têm protegido o emprego. Em janeiro, o país fechou mais de 81 mil postos de trabalho. É o pior resultado para o mês nos últimos 6 anos. Já o desempenho das contas públicas surpreendeu, registrando os melhores resultados dos últimos 2 anos. A economia que o governo faz para o pagamento da dívida pública, o chamado superávit primário, ficou positivo em mais de 21 bilhões de reais em janeiro. Com o novo aperto de cinto, o governo pretende cumprir a meta de economizar 1,2% do PIB. Não vejo esse número ainda como dando conta de tudo isso, porque também tem um impacto político dessa situação. Nós enxergamos essa semana já o PMDB reunido e pedindo para o ministro da Fazenda não atingir a 1,2% do PIB de superávit primário, mas sim 0,9%. Para aumentar a arrecadação, o governo também estuda taxar grandes fortunas. Pressionado pelo PT, que não quer que o trabalhador pague sozinho a conta do ajuste fiscal, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, estuda algumas medidas que, nas palavras dele, vão atingir o andar de cima. No andar de baixo, o aperto fiscal já chegou. Os novos financiamentos do programa Minha Casa Melhor foram suspensos. A linha de crédito era de até R$5 mil para a compra de eletrodomésticos e móveis. Medidas que têm um impacto direto nas expectativas do consumidor. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a confiança das famílias, recuou 4,9% em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Estão pegando pesado mesmo com o consumidor. Reflexo da crise do atual governo, né? Alexandre Schwartzman, boa noite. Vamos entender um pouquinho essa economia e essas medidas do governo. O governo desestimula o consumo e tira incentivos das empresas. É isso mesmo? Tem que fazer isso para a economia entrar no rumo? A gente está com aquela história de que não faria isso nem que a vaca tossisse. A gente tem uma vaca que está com excesso de asma aqui no país, mas a verdade é a seguinte: a gente passou 4 anos vivendo como se não tivesse amanhã, né? O governo gastou aquilo que quis, aquilo que podia, o que não podia, criou essas desonerações, e nesse aspecto o Joaquim está correto, né, que
Isso aparentemente não ajudou em nada a questão de criação de empregos, né? Isso aí, se vê, na verdade, de um ano e meio para cá não se cria emprego no país, pelo contrário, está havendo uma queda na geração de emprego. E agora está fazendo correção de rumo, né? Não dá para sustentar uma economia do jeito que ela estava até o ano passado. Se a gente mantivesse o rumo do ano passado, a gente não ia ter 7,5% de inflação. A gente ia ter, como a gente vai ter esse ano, ia ter 10, 12% de inflação. Nosso déficit externo não ia ficar em 90 bilhões, ia ficar em 120, 130. Ou seja, se nós mantivéssemos a política passada, a gente iria nos encaminhar para um desastre. Então, o que está fazendo está corrigindo esse rumo. Vai fazer o país crescer? Não, pelo contrário. Esse vai ser um ano em que, muito provavelmente, o país vai ter queda de produção. O PIB vai encolher, o emprego vai encolher, o desemprego vai subir, a inflação vai subir. Então, isso aqui é a conta que nós estamos pagando dos desmandos dos últimos 4 anos. É uma freada de arrumação para pôr a casa em ordem e, se conseguir colocar a casa em ordem, talvez lá na frente, 2016 ou 2017, a gente retoma uma trajetória de crescimento. Antes, não. Houve uma redução também no PAC, não é isso? Sim. Você acha que vai tirar alguns incentivos sociais? Não, veja, o PAC supostamente é um programa de investimentos em infraestrutura. Eu digo supostamente porque, na verdade, assim, o PAC é uma das coisas mais curiosas, porque a gente já está no PAC 3 e a gente ainda nem terminou o primeiro PAC. Lembra uma história de um amigo meu que dizia que estava indo para o segundo $1 milhão, porque o primeiro não tinha dado certo. E é um pouco isso, porque nunca terminou, os programas têm falhas de execução, mas é um programa que supostamente foi coordenado pela Presidente da República quando ela era ministra da Casa Civil, era mãe do PAC, etc. Estava dizendo o seguinte, olha, todo investimento do governo vai parar. Por quê? Porque o resto eles não conseguem controlar, não dá para mandar a gente embora, não dá para reduzir salário de funcionalismo, não dá para reduzir a aposentadoria, não vai mexer no Bolsa Família, o que é bom. Então, o que sobra? Vai cortar o investimento, que é o que sempre foi feito no país. Não é à toa que a infraestrutura está nesse estado lamentável que está. Roberto Delmanto, boa noite. Eu sei que sua área é advocacia, mas vamos lá, sua percepção em relação a essa economia, essas ações do governo. É muito bom isso, porque tem a visão do cidadão que não é economista. Né? Mas o que nos passa é o seguinte, se hoje tem que se fazer esses ajustes todos, por que não fez antes, se é o mesmo governo? Nós percebemos uma mudança radical entre a conduta do ministro Mantega, que era macia, digamos assim, bem leve, com a do ministro Levi, dura. Então, um parece o pão e o outro o creme que vai em cima do pão. Quer dizer, são posturas mais uma torrada, né? Duro daquele jeito. O Levi duro, né? Agora com medidas duras, e parece que realmente o 1,2% do PIB ele está determinado a fazer. E quando o Congresso acena que talvez não aprove essa questão da redução dos direitos trabalhistas, ele vem com a questão da desoneração da folha de pagamento, acabando com essa desoneração e aumentando a carga tributária. Ou seja, a percepção que a gente tem, eu que não sou economista, mas um cidadão como outros não letrados, né, nas áreas das finanças, é de que há uma mudança de rumo tremenda com a mudança de ministro, e eu acho que isso é positivo. Agora, a única indignação é, se essa tempestade era visível, é o mesmo governo, por que deixar chegar no canto da sereia? Ou seja, se encantar pelo canto da sereia, talvez a reeleição. Schwartzman, a gente pode dizer que o Brasil está em recessão ou caminhando para ela? Recessão é o quê? É uma atividade... Essa é uma discussão meio semântica, tá? Assim, se cair 2 trimestres, isso é uma bobagem. Isso daí era quando você precisava fazer estudos com muitos países, você não ia ficar vendo em cada país exatamente o que estava acontecendo, qual que é a regra de bolsa. Caiu 2 trimestres, a produção está em recessão. Isso é uma coisa um pouco mais grave do que isso, quer dizer... Se tiver o PIB caindo 0,1 e 0,1, mas você vai dizer, não, está estagnado, mas não está em recessão. Agora, eu acho que nós ainda não estávamos em recessão até o final de 2014. Não vamos crescer nada. Quando sair o crescimento do PIB do ano passado, vai ter sido perto de 0. Agora, este ano, nós estamos falando de crescimento negativo, queda do emprego, aumento do desemprego. Aí não tem mais semântica, é recessão mesmo. Né? Recessão no dicionário é queda prolongada e generalizada da atividade econômica. Exatamente. Então, se continuarmos assim, vai ser alguma coisa que vai durar alguns trimestres e vai afetar todos os setores da economia. Eu fiz essa pergunta, porque essa é uma pergunta do Roberto Miranda aqui. Existe uma crise no mundo ou uma crise no Brasil? É uma crise no Brasil. Vamos parar de jogar a culpa no resto do mundo. Quer dizer, Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, cresce bastante. A Europa tem seus problemas, a China cresce menos, mas ainda cresce. E outro ponto, né? O Brasil exporta muito pouco, quer dizer, o volume das exportações brasileiras representa
pouco mais de 10% do produto. Você tem uma ideia, por exemplo, o México, que é uma economia muito mais integrada, o volume de comércio internacional do México representa 40% do produto mexicano. Então, essa economia vai sofrer quando o resto do mundo sofre. O Brasil, muito menos. O problema que está acontecendo aqui não é o resto do mundo. O problema foi a má administração da política econômica nos últimos 4 ou 5 anos. O ministro Manteiga pode ser mole, mas, além de mole, era muito mau ministro. Entram em vigor na segunda-feira novos reajustes para o sistema de cobrança de energia elétrica através de bandeiras tarifárias. Quando houver bandeira vermelha, que significa crise no abastecimento, a taxa extra passará de R$ 3,00 para R$ 5,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela passará de R$ 1,50 para R$ 2,50. Somente na bandeira verde, com o sistema funcionando normalmente, não há cobrança extra. O problema é quando é que vai aparecer essa bandeira verde, né? Você ficou questionando aí, falando, não, isso não pode. Isso vem em mau momento. O que? Esse aumento? Não. Só tem notícia boa, né? Não, mas obviamente tem isso. Quer dizer, o fato é, o governo conseguiu desarticular o setor energético em 2012. Quer dizer, fez aquela medida provisória, veio a presidente, anunciou com fanfarra, as tarifas vão cair 20%, aí o resultado disso. Desarticulou o setor e as tarifas de energia estão subindo muito mais do que foram cortadas no começo de 2013. Assim, essas coisas, tem uma justiça poética nessa história. Se faz a bobagem, ela volta para você, né? O Clube Militar chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de agitador, dizendo que ele incitou a discórdia durante um ato de defesa da Petrobras. O evento, realizado esta semana na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro, foi organizado por petroleiros e centrais sindicais. Na rua, manifestantes pró e contra o governo se enfrentaram. Após pedir para Dilma erguer a cabeça, Lula convocou o presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra para ajudar a defender a Petrobras. Eu quero paz e democracia. Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Em nota, o Clube Militar afirmou que a postura incitadora de discórdia não pode ser de quem se considera estadista, mas sim de um agitador de rua qualquer. E que no Brasil sempre houve e sempre haverá somente um exército, que nos defendeu em todas as situações de perigo externas ou internas. Em outro episódio, o presidente do PT do Rio de Janeiro, Washington Siqueira, reagiu no Facebook incitando a violência. Contra o fascismo, a porrada. Agrediu, devolvemos dando porrada. Siqueira se referiu à hostilização do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e da esposa dele em um hospital particular de São Paulo. Uma mulher se mostrou alterada ao reconhecer o ex-ministro. Incitar a violência de qualquer lado não é um bom caminho num país democrático, não é? Não é, William. E eu entrei em contato com pessoas ligadas à reserva, aos militares da reserva, sobre este assunto. E a informação que me foi passada é que esta nota representa, de certa forma, um sentimento muito forte nos militares que estão na ativa, que não podem se manifestar porque toda a hierarquia, toda a disciplina militar. Mas esta nota realmente representa um sentimento, porque quando se chama o Exército às ruas, o Exército do MST, o Exército Popular, evidentemente que poderá se dizer que foi um sentido figurativo, que não foi um sentido belicoso, mas essas palavras são muito perigosas, né? O ex-presidente Lula, ao se utilizar da expressão trazer o seu exército às ruas, quer dizer, isso é uma ofensa às nossas Forças Armadas, e nós temos hoje um ministro da Defesa, que é o Jacques Wagner, que é um civil, não é? E, de certa forma, isso acaba aviltando as próprias instituições. É lamentável essa expressão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, evidentemente no calor de uma manifestação, mas ela incita uma violência, ela desprestigia as Forças Armadas e, pior, desprestigia a instituição do Exército Brasileiro, e da Aeronáutica e da Marinha. É realmente lamentável.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelou hoje que a presidência dele em Brasília, a residência, aliás, em Brasília, foi invadida no final de janeiro. Janot contou que os invasores ficaram 8 minutos na casa, mas nada de valor foi roubado. Eles apenas levaram o controle remoto do portão. O procurador vai apresentar na semana que vem a lista de políticos suspeitos de participação no esquema da Petrobras. Ele foi alertado pelo Ministério da Justiça sobre ameaças e reforçou a segurança pessoal. Agir rápido durante uma crise é fundamental para preservar a imagem das empresas. Indústrias e prestadoras de serviço de vários segmentos já passaram por saias justas, como a Petrobras e o Banco HSBC atualmente. Uma crise que virou notícia no mundo inteiro. It is the bank that helped clients break the law. A descoberta de 30 mil contas secretas de artistas, esportistas, traficantes, sonegadores e políticos, inclusive investigados por corrupção na Petrobras, arranhou a imagem do banco suíço HSBC, um dos maiores do mundo. Para gerenciar o problema, a instituição pediu desculpas publicamente e abriu uma investigação. Foi detectado? Aconteceu? Então, assumir. Tem que ter transparência, explicar por que aconteceu, fazer as devidas investigações e, a partir daí, mostrar quais são as medidas que estão sendo tomadas para que aquilo não se repita. Outro exemplo. Em 2008, 8 proprietários do Volkswagen Fox perderam parte do dedo ao tentar rebater o banco traseiro. A montadora fez um recall e lançou um vídeo ensinando a forma correta de rebater os bancos. Puxe esta alça para destravar o encosto. Em seguida, empurre-o sobre o assento até travá-lo. Com o trauma superado, o Fox é um dos carros mais vendidos no país. Tudo indica que, para a maior estatal brasileira, o caminho não será tão simples. O governo demorou para mexer no comando da empresa, que ainda não divulgou o balanço do ano passado, e acaba de perder o grau de investimento na avaliação da agência de risco Moody's. Na Petrobras, a desconfiança dos investidores é cada vez maior. As ações da estatal, que já foram vendidas a R$ 60 na Bolsa de Valores, hoje valem menos de R$ 10. Mais barato do que esse pote de mel. Mas nem por esse preço o brasileiro quer se arriscar. Você compraria uma ação da Petrobras hoje? Jamais. Por quê? De tudo que está acontecendo, você estaria perdendo muito. Para ela recuperar a imagem dela, vai depender muito mais do tipo de gestão que ela vai ter daqui para frente e de quem vai estar prestando serviço para ela. Schwartzman, o mercado financeiro não trabalha justamente com a adversidade? Sim. Quanto mais turbulência, melhor ou não? Não. Essa é a impressão que dá, pelo menos. Não, né? Obviamente a turbulência dá oportunidade para quem tem sangue frio. Quer dizer, talvez a R$ 7 a ação da Petrobras comece a ficar uma coisa interessante. Não, certamente a turbulência dá oportunidades, mas não, acho que o mercado financeiro de maneira geral não aprecia isso. Né? Você investiria nas ações da Petrobras nesse momento? Nesse momento, não. Olha, eu sou péssimo investidor em ações, deixa eu já deixar esse negócio bem claro. Agora, de uma empresa que não consegue publicar o balanço dela, não. Estava falando sobre a questão de recuperação de imagem das empresas. Né? O governo trocou o comando da Petrobras. Quem ele colocou? O ex-presidente do Banco do Brasil, que tem lá seus problemas, uma pessoa que guarda dinheiro em casa, embora presida um banco, e que teria liberado dinheiro para uma pessoa cujo nome eu não lembro, que é uma socialite, celebridade, etc. Ele teve a oportunidade de colocar uma pessoa que, basicamente, sinalizasse uma mudança completa nos rumos da Petrobras. Ele tomou colocou uma pessoa que sinaliza que vai manter as coisas como sempre foram. Então, obviamente, se você quer mudar a imagem da empresa, não é desse jeito que você vai fazer. Vai ter que buscar uma coisa diferente. O Glauco, aqui de Minas Gerais, ele está perguntando aqui por que o HSBC não perde o risco de investimento? Não está atuando no mercado, é isso? Vamos dizer, primeiro, o HSBC foi um... o grau de investimento, desculpa. O grau de investimento. Acho que não é esse tipo de avaliação que faz. Ele, obviamente, deve ser multado pelas autoridades, acho que estão cobertas de razão. Mas se você colocar dinheiro no HSBC, você não tem, imagino, né? Lá fora você não vai ter chance de perder esse dinheiro. Se você emprestar dinheiro para a Petrobras, talvez você não tenha a mesma chance de receber seu dinheiro de volta. A avaliação delas, veja, não é uma avaliação moral, não é uma avaliação sobre a qualidade do negócio, é uma avaliação sobre você emprestou o dinheiro para fulano, esse fulano vai te pagar ou não. É isso, é puramente isso. Delmanto, o Gabriel P. aqui, ó, dos especuladores e dos que desejam destruí-la para vendê-la a preço de banana para estrangeiros.
Eu recebo muitas mensagens aqui dessa desconfiança do que estão fazendo com a Petrobras. Será que é para privatizá-la ou vendê-la para o estrangeiro? Você sabe que o Alexandre estava falando e eu pensei exatamente isso que o telespectador falou. Deve ter muita gente gostando dessa queda, tipo um Warren Buffett da vida, esperando chegar para comprar milhões de ações da Petrobras. Mas eu gostaria de só salientar que nessa questão da imagem, William, o HSBC, primeiro, pediu desculpas imediatamente. Agiu com os clientes, com os órgãos regulatórios, mostrou uma intenção de transparência. Já a Petrobras, eu elenquei aqui 5 tópicos. Primeiro, nem publicou o balanço, como o Alexandre falou. Segundo, a queda dos preços do petróleo. Isso influencia também, porque ela não recupera. Terceiro, o dólar alto, que onera suas contas, suas compras em dólar. Quarto, o sistema financeiro do mundo não está disposto a emprestar dinheiro para a Petrobras. E quinto, nós temos um rombo que se diz de 60 bilhões de reais, que seriam 3 anos do lucro de uma empresa. Você botar isso no balanço, se isso se confirmar, é um desastre para todo e qualquer investidor. Então, eu acho que são coisas diferentes, o HSBC e a Petrobras. A Petrobras está num inferno astral, no inferno real. Eu acho que está no pior do seu momento na história do Brasil. É só para começar. Veja bem, não foi o especulador que indicou pessoas que tomaram lugar lá na Petrobras. Não foram os especuladores que cobraram propinas dos fornecedores da Petrobras. Não foram especuladores que pegaram essas propinas e repassaram a partidos políticos. Não foram os especuladores que seguraram os preços de combustível quando o preço do petróleo estava lá em cima e causaram um prejuízo extraordinário à empresa. Não foram os especuladores que fizeram da Petrobras a empresa mais endividada do mundo. Quem fez isso foi o governo brasileiro que indicou as pessoas que tomam conta daquela empresa. Então, a verdade, quem desvalorizou a Petrobras não foram os especuladores. Quem desvalorizou a Petrobras foram as pessoas que deveriam ser responsáveis por essa empresa. Pessoas que hoje não têm coragem de assinar um balanço. Pessoas que não conseguiram publicar o balanço da empresa. O especulador não tem nada a ver. E, aliás, se o Warren Buffett quiser comprar, maravilha. Só para lembrar, o George Soros vendeu as dele. Ele achou que tinha feito um bom negócio comprando lá atrás, vendeu agora, com prejuízo. Então, o especulador pode perder dinheiro, pode ganhar dinheiro. Agora, ele não tem nada a ver com essa história. Inventar que a Petrobras... Veja, não veio de fora. Isso aqui foi tudo feito no Brasil, tudo feito pelo governo brasileiro. Foi ele que quebrou a empresa, quer dizer, quebrou não no sentido técnico, mas foi ele que quebrou a espinha dorsal da empresa, fez a Petrobras passar por esse processo de humilhação pública que a gente está vendo. E depois vem fazer ato de defesa, francamente. Né? Perfeito. Eu gostaria só também de complementar, William, me desculpe, mas jogar a culpa nos outros é muito fácil. Realmente, meus parabéns ao Alexandre, que resumiu a questão de forma impecável. A Unesco pediu socorro ao Conselho de Segurança da ONU para combater a destruição de símbolos históricos no Iraque. Esta não é a primeira vez que grupos extremistas atacam patrimônios da humanidade. Imagens da destruição das estátuas e relíquias milenares da antiga Mesopotâmia e da queima de livros e manuscritos de 5.000 anos rodaram o mundo. A diretora-geral da Unesco convocou às pressas uma reunião da ONU e acionou o Tribunal Penal Internacional para discutir a crise no Oriente Médio. Os radicais estão realizando uma limpeza cultural. É preciso uma reação mundial. Os 1.791 sítios arqueológicos do antigo Império Assírio, no Iraque, estão sendo destruídos. Grupos radicais atacam patrimônios mundiais, alegando que as pessoas deixam de cultuar Alá para adorar falsos ídolos. Em 2001, os fundamentalistas do Talibã explodiram os gigantes Budas de Bamiyan, as maiores relíquias do século IX, no Afeganistão. Em 2003, 15.000 obras do Museu Nacional do Iraque foram saqueadas. Na Líbia, durante a Primavera Árabe, que derrubou o ditador Muammar Gaddafi, foram roubadas moedas das civilizações grega, romana e bizantina. No Egito, estátuas e múmias foram destruídas no Museu do Cairo. Na Síria, que há 4 anos está em guerra civil, 290 sítios de patrimônios culturais foram destruídos ou danificados. Os discursos radicais continuam atraindo guerrilheiros estrangeiros. Dos 20.000 que aderiram ao extremismo, 3.000 são do Ocidente. Como o jihadista Mohamed Ewazi, que degolou vários reféns.
Hoje foram divulgadas fotos do Kwaitiano, naturalizado inglês, ainda criança. Euase é citado como uma pessoa amável, inteligente, que gostava do desenho Simpsons e sonhava em ser jogador de futebol. Ele está na Síria desde 2012. Delmanto, Unesco. Muitos podem perguntar por que agora a Unesco está convocando o Conselho de Segurança da ONU ou incitando o Tribunal Penal Internacional a agir quando se trata de obras de arte, ao mesmo tempo que há anos vem civis morrendo, crianças vêm sendo assassinadas, populações civis vêm sendo dizimadas na Síria, no Iraque, no Afeganistão, em todo o Oriente Médio. E eu digo o seguinte, já tem sido, sim, acionados o Conselho de Segurança da ONU, inclusive o ex-primeiro-ministro inglês, Gordon Brown, em 2014, acionou o Conselho de Segurança da ONU contra a questão das crianças. Imagine que esse Estado Islâmico, esses marginais, esses terroristas, estão recrutando crianças de 10, 11, 12, 13 anos para o exército. E aquelas meninas, 400 crianças sequestradas e 150 delas levadas para a Síria para serem escravas sexuais dos guerrilheiros, desses terroristas. Quer dizer, não é só a questão da obra de arte. Realmente pode dar essa impressão, mexeu com arte e estão tomando providências. Não, essas providências já vêm sendo tomadas muito fortemente há tempos. E eu, pessoalmente, não tenho dúvida que uma intervenção militar ali vai ser a única solução para combater esse Estado Islâmico. Schwartzman, sobre Petrobras, ainda que está rendendo muitos assuntos aqui, nossos telespectadores não deixam por menos. O Enio Torres Granel está perguntando, quer dizer que a Petrobras não tinha nenhuma corrupção no período do PSDB, caro Alexandre? Bom, primeira coisa, isso não é uma decorrência lógica do que eu falei. O que eu falei foi que os problemas da Petrobras hoje decorrem do que o governo fez hoje. Essa é a primeira coisa. Segundo, vamos dizer que tenha. Se tivesse corrupção no caso do governo do PSDB na Petrobras, eu também condenaria do mesmo jeito. Terceiro ponto que eu acho absolutamente central, talvez o mais importante desse. O fato de alguém ter feito uma coisa errada não te dá direito de fazer uma coisa errada. Minha mãe falava isso o tempo todo. O fato de, mas fulano de tal também faz isso, mas eles estão errados, você também está errado, você não tem nenhuma justificativa para fazer esse tipo de coisa. Então o cara quer justificar a roubalheira que está acontecendo porque lá atrás alguém roubou também. Pô, mas que exemplo de ética, moral e civismo, né? Na verdade, há uma polarização no Brasil depois dessas questões de corrupção, né? Só para uma informação para o telespectador, Alexandre Schwartzman foi diretor no Banco Central na época da gestão do presidente Lula. Presidente Lula. Indicação do presidente Lula, o ministro Antônio Palocci. A seguir, polícia faz prisões e usa bombas de gás para desobstruir estradas no Sul e ainda decisão judicial para bloquear o WhatsApp no Brasil é derrubada.